Aleluia, Deus. Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus essa noite. Feche teus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa noite, aqui na tua presença, Pai. Declaramos que não existe outro lugar melhor onde podemos estar do que aqui, Jesus. Pai querido, fica conosco. Flua no nosso interior como um rio de águas vivas, ó Pai. Que a presença do Senhor, Deus, possa nos alcançar essa noite. Nós queremos, ó Pai amado, nesse lugar ser encharcados pela Tua presença, Pai. O Senhor conhece cada um que entrou nesse lugar, Pai. O Senhor conhece cada necessidade. E eu oro ao Senhor te pedindo, Deus, vem de encontro com a necessidade de cada um, Jesus. Se o coração estiver aberto, Deus, entra, faz morada, faz um mover poderoso, Pai, na vida desse homem e dessa mulher, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua presença. Fica conosco, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, Deus. Eu te engrandeço por tudo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Deus. Eu te agradeço, Jesus. Você pode dizer amém para Jesus e dar um aplauso bem bonito para Ele essa noite. Glória a Deus. Continue de pé. Pega a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 15 em diante. Lucas 14, 15. Glória a Deus. Dá uma baixada aqui nele. Lucas, capítulo 14, versículo de número 15 em diante. Glória a Deus. Tá bom. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler. Olha só o que diz. Lucas, capítulo de número 14, versículo 15 em diante, diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a dar desculpas e dizer-lhe. O primeiro disse: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por recusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por recusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazem aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Amigo Espírito Santo, nós necessitamos ouvir a Tua voz essa noite. Então eu me coloco apenas como um instrumento, Deus, a qual o Senhor tem total liberdade, Pai, em através da minha vida, alimentar-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Jesus, nós abrimos o nosso coração, tornamos ele uma terra fértil, e quando essa semente da palavra for lançada, Deus, ela vai sim produzir, Pai amado, muitos frutos na nossa vida. Fique à vontade, Espírito Santo. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz amém.
Dá um aplauso bem bonito para Jesus, pode sentar. Glória a Deus. A parábola da grande ceia. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. Pastor, o que a parábola da grande ceia ela pode nos ensinar essa noite? Ela tem algo para nos ensinar, pastor? Ela tem algo para nos ensinar. Eu li toda a parábola. E você percebeu que dentro dessa parábola existem alguns personagens. Existe um senhor, existe um servo, e existe pessoas que são os convidados. E existe uma festa. A festa é aqui a festa que nesse capítulo aqui está a grande ceia, em outros o grande banquete. Mas eu quero que nós possamos nos atentar a alguns detalhes essa noite dessa passagem bíblica. Se nós fôssemos aqui resumir ela, eu resumiria essa parábola como... Na verdade, se eu fosse definir essa parábola, abaixa aqui, Ney, eu ia definir essa parábola como a parábola das desculpas. Tá bom. A parábola das desculpas, pastor. A parábola das desculpas porque nós encontramos 3 personagens dando desculpas para não irem à festa que o Senhor tinha preparado. E olha que eu quero que você já entenda quem é esse Senhor aqui da parábola. Esse Senhor da parábola simboliza o próprio Deus. Pastor, o Senhor da parábola simboliza o próprio Deus? É, o próprio Deus. Então o Senhor está dizendo que Deus preparou uma festa? Sim, eu estou dizendo isso. Uma festa está preparada. E o Senhor deu uma missão para o servo: chamar alguns convidados. Eu não sei você, mas quando eu sou convidado para algo, eu fico feliz. É legal quando você recebe um convite para ir em um casamento. É sinal que você é uma pessoa especial. É legal quando você é convidado para ir numa festa de aniversário. Isso quer dizer que você é uma pessoa legal, uma pessoa especial. O ruim é quando vai se fazer a lista de convidados do casamento e tiram o teu. O ruim é quando vão fazer a lista dos convidados do aniversário, aí tiram o teu. Aí alguma coisa está errada. Ou você é chato demais, muito chata, você arranjou já muita confusão com a pessoa e a pessoa não quer a tua presença lá. Mas receber convite para a festa, isso é bom. Eu vou. Se alguém um dia aqui falar, pastor, tem uma festa de aniversário, lá vai ter churrasco, comida, refrigerante, pastor, é tudo que crente gosta e pastor também. Eu vou. E por incrível que pareça, nós estamos diante de alguns personagens que eles recusaram o convite. Recusaram o convite de ir participar desse grande banquete com o seu Senhor. E o legal é que eles usaram algumas desculpas. Pastor, eles usaram algumas desculpas? Só para nós nos encontrarmos, eu falei de 3 personagens que foram o quê? Convidados para o banquete. E eu disse que eles recusaram. Mas eles não só disseram não. Eles deram uma justificativa porque eles não iam. Até parece legal. Alguém que não vai, pelo menos justificou que não ia. A justificativa deles, deixa eu encontrar aqui a justificativa do primeiro. A justificativa do primeiro, quando ele recebeu o convite, está no versículo 18. Ele disse para o servo: eu não posso ir porque comprei um campo, e importa eu ir vê-lo. Rogo-te que me haja por recusado. Então, o primeiro, o que ele fez?
comprou um campo. O segundo, no versículo 19, ele recusou, mas ele também justificou porque ele recusou. E ele disse assim: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me haja por recusado. Opa! Ele comprou 5 juntas de boi. Comprou uma boiada. Foi a desculpa dele. E o terceiro, ele disse, está no versículo 20, ele disse assim: eu casei e, portanto, não posso ir. Então, um comprou campo, outro comprou uma boiada de bois, e o último casou. Deram a justificativa. A Bíblia fala que aquele servo, ele volta para o Senhor e vai contar como aconteceu. E ele fala: olha, Senhor, convidei aqueles que o Senhor mandou convidar. Só que o primeiro falou que não dava para vir porque tinha comprado um campo. O segundo falou que não dava para vir porque tinha comprado alguns bois lá e ele tinha que ver os bois. E o terceiro, Senhor, ele falou que casou. Então ele falou também que não dá para vir na sua festa, que ele está em lua de mel, ele casou. A Bíblia fala, no versículo de número 21, dessa forma: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o senhor, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Entenda algo aqui essa noite. Quando o Senhor ouviu da boca do servo a notícia que os convidados não viriam e ouviu as desculpas dadas, a Bíblia fala que o Senhor ficou indignado. Em algumas outras traduções, ficou bravo, ficou furioso. E agora ele mudou o convite. Ele falou agora para o servo: olha, já que eles não quiseram vir, nós vamos chamar outros. E os outros foram os aleijados, os pobres, os mancos. Esses vieram para a festa. Aí a Bíblia fala que ainda havia lugar na festa. Mesmo com os pobres, os aleijados, os mancos, eles aceitaram o convite, tá bom? Mas ainda assim tinha vaga, tinha lugar na festa do banquete. A Bíblia diz no versículo 23: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aí o versículo 24. Esse versículo 24, ele faz justamente referência para aqueles 3. Lembra dos 3? Que deram desculpas para não ir para a festa que o Senhor estava fazendo. O versículo 24 faz referência a eles. E o versículo 24 diz assim: porque eu vos digo, nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Pastor, o que o Senhor tem para nos ensinar essa noite sobre essa parábola? Primeiro, existe um convite da parte de Deus ecoando nos 4 cantos da terra. Deus, ele está convidando pessoas. A realidade é que a mensagem do Evangelho, as boas novas, a pregação da palavra, ela é um convite. Ela convida pessoas a mudar de vida. Ela convida pessoas a serem transformadas. As boas novas convidam o ladrão a parar de roubar. As boas novas convidam o adúltero a parar de adulterar. As boas novas convidam aquele que está andando numa vida torta a andar uma vida reta. Então nós entendemos que anunciar a palavra, o Evangelho, as boas novas, é o convite que o Senhor está fazendo para todos. Todos, sem exceção. E nós percebemos que mesmo o Senhor fazendo esse convite, muitos
recusam a aceitar esse convite das boas novas. Pastor, muitos recusam a aceitar esse convite. Pessoas estão sendo convidadas, descer aqui para baixo, que está melhor que baixo que aqui em cima. Está saindo nada daqui em cima. Pessoas, elas recebem o convite, só que agora elas recusam o convite que elas receberam. Pastor, é possível pessoas virarem as costas para Jesus? Nós estamos aqui diante de 3 personagens que eles receberam um convite bom, receberam uma oportunidade boa, mas por livre escolha deles, eles decidiram não comparecer à grande ceia ou ao grande banquete. Quando eu falei no início que se eu fosse definir essa parábola, eu definir ela como a parábola das desculpas, é justamente as 3 desculpas que esses homens eles deram para não comparecer à festa. E uma coisa que eu quero que você entenda sobre o reino dos céus é que quando pessoas começam a dar desculpas para Deus, o próprio Deus não insiste na vida dessas pessoas. Deus, ele até convida. O convite, ele é lançado a todos. Mas a partir do momento que alguém começa a dar desculpas para não ir, para não fazer, Deus, ele não vai insistir na vida dessa pessoa. Hoje, o que nós vemos no meio da igreja? Algo que nós percebemos. Deus, nosso Deus, ele sempre tem ficado de escanteio e nós temos colocado diante da nossa vida outras prioridades. Eu não sei se você sabe, mas quando nós falamos em relação a Deus, você tem que entender algo. O primeiro mandamento da Bíblia, sabe qual é? Amar o Senhor de todo o teu coração. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Quando nós não fazemos isso, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, eu estou colocando o Senhor de escanteio. Eu estou tirando o Senhor da minha vida como prioridade e eu estou colocando outras coisas. Algo que eu quero que você entenda nessa noite, sabe o que é? É que se você quer que Deus, ele te trate com prioridade, o lógico de você observar, sabe o que é? É se você tem tratado Deus como prioridade. Porque hoje o que acontece é que muitos dão desculpas. E Deus, que deveria ser a prioridade de nós aceitarmos todo o convite que vem da parte dele, fica de escanteio. E uma coisa que eu entendo, sabe o que é? É que tem pessoas que elas têm deixado coisas boas tirá-las do reino dos céus. Pastor, tem pessoas que têm deixado coisas boas tirá-las do reino dos céus, coisas boas. Porque se alguém pensar aqui, pastor, o que me afasta de Deus é o pecado? Sim, o que te afasta de Deus é o pecado. Pastor, o pecado é mal? Sim, o pecado é mal. Mas se eu te dissesse essa noite que não é somente o pecado que te afasta de Deus. Pastor, não é só o pecado que me afasta de Deus, não. Existem coisas que não são pecados, não são erros, mas essas coisas te afastam de Deus. E uma coisa que eu entendi um tempo sobre na minha vida é que nada, absolutamente nada, pode ficar na frente de Deus na minha vida. E quando eu falo nada,
eu apelo. Quando eu falo nada, eu falo que a minha esposa, ela não pode estar na frente de Deus. Eu falo que os meus filhos, eles não podem estar na frente de Deus. Deus, ele tem que ser primeiro na minha vida, em toda e qualquer situação. Quando eu falo, pastor, a família não pode, pastor, ter prioridade na minha vida sobre Deus? Não. Deus, ele é primeiro lugar. Aí na escada vai descendo outras prioridades. Mas nós apelamos. E nós temos que chegar a esse entendimento que nem pai, nem filho, nem família, nada pode ser maior do que Deus na nossa vida. E quando eu falo que existem pessoas que deixam coisas boas te afastarem de Deus, eu vejo nessa parábola essa referência. Porque deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você acha pecado alguém comprar uma fazenda? O primeiro personagem aqui, ele comprou um campo. É pecado comprar terra? É pecado eu comprar fazenda? Nós pregamos aqui, profetizamos que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar sítio, que Deus ele vai te dar fazenda. Essas palavras saem de cima do altar. E se você pensar bem, não é pecado comprar fazenda. Aí eu te pergunto essa noite, é pecado comprar algumas juntas de boi? Se alguém aqui ter condições de comprar boi, primeiro é porque Deus ele tem te prosperado. E você está investindo esse dinheiro naquilo que você acha que deve investir. E não tem pecado nenhum comprar boi. É uma coisa boa. O terceiro personagem, alguém me pergunta essa noite, pastor, o terceiro personagem casou. É pecado casar? Não é pecado casar. O casamento ele é ensinado em cima do altar. E nós ensinamos que o casamento ele é o quê? Bênção de Deus. Não é pecado casar de forma nenhuma. Aí nós nos perguntamos essa noite, pastor, então por que esses três personagens deram essas desculpas, que um comprou campo, um comprou boi, o outro casou, e por eles ter dado essas desculpas, a Bíblia fala que o Senhor ficou indignado com eles, ao ponto de dizer para o servo assim, olha, eles não vão mais entrar. Eles deram desculpas. E essas desculpas foram desculpas esfarrapadas. Mas sabe o que esses três convidados, eles fizeram? Eles deixaram que até mesmo coisas boas que deveriam ser bênção na vida deles, afastassem eles da presença do seu Senhor e do seu Deus. O Senhor está dizendo que existe coisas boas na minha vida que me afasta da presença de Deus, pastor? Estou dizendo. Eu já ouvi pessoas com a desculpa de falarem que vão cuidar da família, desprezarem a obra de Deus e chegar ao ponto de não fazerem mais nada em relação à obra de Deus, porque falaram que iam cuidar da sua casa e da sua família. Aí eu te pergunto, pastor, isso pode? Cuidar da família pode, mas deixar de cuidar das coisas de Deus, aí você já inverteu os valores. Você já colocou a tua família acima de Deus e colocou Deus em segundo plano. E o que eu já preguei nessa igreja, eu ensino novamente, é que Deus ele não aceita ser segundo plano. Deus ele só aceita ser o primeiro. Então, quando eu falo em família, eu desço ao mais alto nível de sentimento de uma pessoa, porque alguém pode falar assim, não existe nada mais precioso do que a minha família. Tá certo? Desde que Deus ele seja a tua prioridade, desde que Deus ele seja o primeiro na tua vida, aí essa frase está certa. Mas se Deus for o segundo, a tua família não é mais importante do que Deus na tua vida. Não é mais importante. Eu lembro de um testemunho
de uma pessoa bem próxima, que uma certa vez ele teve uma experiência. Na verdade, ele teve que tomar uma decisão, e foi uma das decisões que eu não quero que ninguém aqui passe por essa experiência. Mas um certo dia, a esposa de uma pessoa que eu conheço bem próxima, muitos anos atrás, ela chegou para ele e perguntou assim: tu decide, ou você fica comigo, ou você fica com Deus e a igreja. Pense numa situação difícil, colocando na balança Deus e colocando o cônjuge, colocando a esposa. Eu lembro, porque ele falou isso, naquele momento ele falou assim para a esposa dele: eu decido Deus. Se for para decidir algo, eu decido ficar com o meu Deus. Aí você pensa: meu Deus, pastor, é família. Mas se teve uma opção entre Deus e família, nós descemos no mais alto nível. Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aí eu quero que nessa noite nós possamos aqui fazer uma autoanálise. Tem coisas que é para ser bênção, mas se você transformá-la em maldição, essas coisas, elas vão te afastar de Deus, e quando você se afasta de Deus, seria a mesma coisa de você recusar o convite dele. E aqueles que recusam o convite dele não entram mais não vai entrar na festa. Tá bom? Então entenda no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus ele te der, se Deus te der um campo, uma fazenda, um sítio, se Deus te prosperar, se Deus te der uma boiada, um carro de boiada de bois, não torne isso prioridade na tua vida. Pastor, não tornar isso prioridade na minha vida? Não torne. Porque se você tornar essas coisas que é para ser bênção como prioridade na tua vida, elas vão se tornar maldição, porque elas vão te afastar de Deus e você não vai para o céu. Existe um verso na Bíblia que fala: onde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu já vi pessoas que conviveram comigo nessa igreja, que foram abençoadas com trabalhos. E alguém pergunta aqui: pastor, trabalhar é bênção? É bênção. Não existe maldição em trabalhar. Alguns com pensamento errado podem pensar: pastor, trabalhar foi a maldição que Deus deu para Adão lá quando ele pegou. Quem disse? O Adão já trabalhava no jardim do Éden, mesmo quando ele não tinha pecado. Então, não é maldição trabalhar, é bênção. Mas eu já presenciei pessoas que Deus abriu portas de emprego, e questão de tempo, questão de semanas, essas pessoas largaram Deus de mão e priorizaram os seus trabalhos. Priorizaram. E onde estão hoje, pastor? Estão desviados. Pode ser que estejam ainda com os seus trabalhos. Ou não. Podem estar por aí querendo entregar currículo e pedindo a Deus: Deus, abre uma porta, Deus. E eu fico imaginando, às vezes, a mente de Deus, olhando para a pessoa que um dia Deus abriu a porta e ela pegou essa benção e deu um chute em Deus e deixou Deus de escanteio e priorizou sua benção. Aí quando aquela benção acabou, aí a pessoa vem de novo: Deus, faz isso. Aí Deus já sabe. Não dá para fazer não. Porque tu só pede quando você está com a corda no pescoço. Será que não é possível, pastor, nós aí termos um equilíbrio, ou sabermos lidar com a bênção e ainda assim priorizarmos Deus? É possível. É possível. Eu já vi pessoas que casaram e quando elas casaram, elas se afastaram da presença de Deus. É o terceiro personagem nosso aqui.
Aí eu pergunto nessa noite, é pecado casar? Não é. Mas se o casamento te afastou da presença de Deus, isso agora se tornou maldição. É possível você casar e crescer ainda mais na presença de Deus? Também é possível, e é isso que Deus ele quer. Deus ele quer entregar toda sorte de bênção na nossa vida, mas Ele quer que você tenha Ele como prioridade. Se você não aprender a priorizar Deus, entenda, muitas coisas não irão acontecer na tua vida. Se Deus ele te prosperar, primeiro, Ele quer ser glorificado nas tuas finanças. E Ele não quer que você torne isso maldição, não. Ele quer que você ande do lado dEle sendo um próspero. Se Deus ele te der um campo, você tem sim a oportunidade de desfrutar do seu campo. Mas você não pode de forma nenhuma desfrutar apenas do seu campo e esquecer Deus. Eu lembro, estava ontem conversando com uma pessoa, nem crente é essa a verdade. Mas todo final de semana ela costumava visitar algumas igrejas. Aí ela falando para mim, meu esposo comprou um sítiozinho, 50, ela falou 50%, e agora eu não estou indo mais não, Sansão, na igreja, porque nós vamos sexta, aí nós vem só domingo de tardezinha, e domingo de tardezinha ela vem cansada, e tem tempo agora que eu não vou na igreja, Sansão. Falei, sério isso? Não é crente não. Mas até o ímpio, na realidade isso nós até percebe que isso já é uma seta do diabo para tirar totalmente aquela pessoa do contato com o evangelho, do contato com a palavra de Deus. Mas olha só a situação, a pessoa ela foi abençoada, mas pelo fato dela trabalhar e aquilo que ela trabalha ser cansativo, ela não tem mais o ânimo de ir para um culto num domingo à noite. O que é isso, pastor? Primeiro que é inversão de valores. E é a mesma coisa que eu disser assim, Deus, tu não está sendo a minha prioridade, porque agora a minha prioridade é esse campinho aí que eu comprei, Deus. Uma coisa que eu percebo como pastor, sabe o que é? É que sempre quando se tem que excluir algo da nossa agenda, nós sempre procuramos excluir as coisas que se relacionam a Deus. O que eu percebo e eu vejo na vida de muitas pessoas, sabe o que é? É que a igreja, na vida de muitas pessoas, ela é um passatempo. Ela é um lugar que a pessoa vai, mas porque não existe nada mais importante para fazer. Porque se existisse um casamento no dia de ir cultuar e adorar a Deus, a pessoa imediatamente já trocava. Não, eu prefiro ir para o casamento do que ir para a igreja adorar a Deus. Mas como não tem nada para mim fazer, aí eu vou para a igreja adorar a Deus. Se tivesse uma festa da empresa, e por algum tempo, eu lembro que quando eu trabalhava em outra área, uma certa vez a nossa chefe, trabalhava mais um outro irmão da nossa igreja também, e todas as vezes que eles programavam alguma festinha lá, sempre caía no dia de alguma programação da igreja. E nós já falávamos, não vamos não. Vai ter isso lá na igreja. E eu lembro que um dia a nossa chefe chegou e falou assim, poxa, vamos, vocês estão constantemente na igreja, vamos ficar participando conosco desses nossos encontros aí. E eu lembro que nós falamos, não dá, porque nós temos obrigações lá. Nós não íamos. Primeiro que era festinha regada a bebida. E o que o crente ia estar fazendo lá no meio de um monte de gente bebendo? E segundo, eu tinha um compromisso com Deus, de estar naquele momento na igreja adorando ao Senhor. Então eu não trocava isso. E por muitas vezes convidava, não dá. Tem um compromisso. E o que eu mais vejo hoje, sabe o que é isso? É pessoas elas invertendo
as suas prioridades. Quer ver uma coisa? Se você que trabalha, quando amanhece chovendo, o que você faz? 7h30 da manhã você tem que entrar no teu trabalho. Você acordou 6h30 e está chovendo. Está chovendo. 7h30 você tem que estar lá batendo o ponto. O que muitos fazem? Quem tem moto, coloca uma capa e vai-se embora para o trabalho. Quem tem bicicleta, pode também colocar uma capa, vai-se embora para o trabalho. Quem não tem capa, coloca uma roupa e coloca outra na sacola. E quando chega lá na empresa, troca de roupa. Quem tem carro é mais abençoado, né? Não se molha, mas sai no horário certo, para você chegar lá no horário certo. Por quê? Porque o trabalho é importante. Aí se eu te perguntar aqui essa noite, se um dia de culto, que começa às 7h30 da noite, 7h estiver chovendo, o que tu faz? Sabe o que muitos fazem? Eu pego o meu controle, sento no meu sofá, ligo a minha televisão e eu vou curtir aquela chuva. E eu vou curtir aquele momento. Sabe o que é isso? É uma inversão de valores. Nós decidimos priorizarmos coisas que são boas, mas nós priorizamos as coisas boas ao ponto de quando nós colocamos na balança, nós percebemos que nós priorizamos mais elas do que Deus. E quando nós priorizamos mais essas coisas boas do que Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nos afastando de Deus. Aí eu fico me perguntando, e eu pergunto hoje para essa igreja, tu acha que Deus deveria te tratar como prioridade? Você acha que na lista de bênção de Deus o teu nome deveria estar nas primeiras linhas? Tu acha que Deus deveria tratar você como uma pessoa? Eu vou tratar o fulano de tal como prioridade. Alguém aqui acha que Deus deveria te tratar dessa forma? Se alguém o tratá-lo como prioridade, eu quero que você espere receber dele prioridade. Agora, se você não o tratá-lo como prioridade, não queira ser prioridade para Deus. Se você não fizer para Deus o teu melhor, não queira receber de Deus o melhor. Isso é lógico. Deus, ele é recíproco. Não dá para mim querer o melhor dele dando o pior. Não dá para mim querer as bênçãos sobrenaturais dele sem eu me dedicar a ele. Não dá. É impossível. Se você for negligente, infiel, não espere fidelidade da parte de Deus. Um versículo que algumas pessoas, elas até às vezes entendem errado, que quando fala, existe um verso na Bíblia que fala assim que, por mais que nós formos infiel, Deus ele continua fiel. E algumas pessoas erradamente acham dessa forma, não pastor, nós somos infiéis, mas Deus ele continua sendo fiel, né, conosco. Quem disse isso? Quando a Bíblia fala que ele permanece fiel, é a essência de Deus. Ele sempre vai ser fiel. É igual falar de amor. Deus ele é amor. Deus não é ódio, é amor. Então Deus ele sempre vai ser fiel. Mas não quer dizer que ele será fiel com o infiel, não. Quando a Bíblia fala sobre fidelidade de Deus, a Bíblia fala que Deus ele é fiel com o fiel. Com o infiel, não espere fidelidade, não. Com aquele que não trata ele com prioridade, não espere ser prioridade. Quem não dá o melhor para ele, não espere o melhor dele. É lógico isso. Nós temos que aprender com essa parábola. Não dá. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, possa entrar no nosso coração, dar o melhor para Deus. Porque quando a Bíblia fala em fazer algo para Deus, a Bíblia fala que nós devemos fazer de todo o nosso coração.
é todo o coração. Não dá para dar metade. Eu até sei que se existe pessoas, abaixa aí, se existe pessoas que elas pensam assim, pastor, eu aceitei Jesus, pastor, mas o senhor sabe, né? Eu tenho que viver a minha vida lá fora, pastor. Eu tenho que vivê-la. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é errado você correr atrás daquilo que você quer e almeja. Mas uma coisa você tem que entender a partir do momento que alguém entrega a vida para Jesus. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, a tua vida não pertence mais a você. Pela Bíblia Sagrada, você morre para o mundo e você vive exclusivamente para Deus. É aquele verso que Jesus ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem que se negar. Tem que negar tuas vontades, tem que negar tuas prioridades, tem que negar aquilo que você tem como plano e como sonho. Para quê, pastor? Para viver aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Se não for dessa forma, dificilmente Deus ele vai, essa é a verdade, te aceitar. Porque ele não vai te aceitar 50%. Ou você se entrega totalmente para ele, ou ele descarta a porcentagem que você quer dar para ele. Então não é conselho de pastor dizendo para você agora não viver mais a tua vida, tem que morrer. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que morrer para as coisas do mundo? Eu estou dizendo que você tem que morrer sim para as coisas do mundo. Se você tem Jesus como teu Salvador, não dá mais para viver as tuas vontades, não dá para viver mais os teus desejos e dizer que se entregou totalmente para Deus, tá bom? Nós temos que ter esse entendimento. Então, não deixe as coisas boas te afastarem de Deus, não. Não deixe. Se essa noite existir coisinhas que estão te afastando desse banquete, coloque na balança e tire. Porque não existe nada mais importante do que a presença de Deus na tua vida, tá bom? Não existe. O pecado você já sabe que é errado. Mas quando eu falo para crente, eu sei que não é o pecado que está te afastando de Deus. Mas quando eu falo para crente, eu sei que é coisas boas que estão te afastando de Deus. É o tempo que você deveria estar dando para Deus, mas você agora está dedicando a outras coisas. E nunca dá certo. Eu lembro de um amigo meu da igreja, o mesmo que um dia chegou o pastor e falou assim: pastor, não vou mais frequentar algumas programações da igreja não, porque eu tenho que cuidar da minha família, né, pastor? Tá. A verdade, esse mesmo personagem, chegou um tempo, ele falou que ia cuidar da família, mas chegou um tempo que ele estava se separando da esposa. Traição, um monte de coisa dentro do casamento. Já não deu certo. Parou de fazer as coisas para Deus, mas não cuidou daquilo que deveria cuidar. Esse mesmo personagem um dia chegou e falou para mim assim: eu vou parar de fazer algumas coisas na igreja porque eu preciso estudar, Sansão. Eu preciso passar, né, em um concurso aí. Tranquilo. E agora eu não vinha em nenhum culto, porque estava estudando. É ruim estudar, pastor? Não. Não é ruim estudar. Desde que você não tire Deus da tua lista de prioridades do dia. Nunca passou em nada, até hoje. Nunca alcançou algo maior em nada. Eu fico pensando, com essas experiências que eu vou vendo no meio do caminho, não vale a pena. Não vale a pena eu falar que agora eu vou deixar de fazer algumas coisas para me dedicar às outras, e a pessoa não chega a lugar nenhum sem Deus. Não chega a lugar nenhum sem Deus. Tudo que nós formos fazer, Deus ele tem que estar ao nosso lado. Eu costumo falar algo, que um dos períodos que eu mais cresci ministerialmente e espiritualmente na presença de Deus, foi o tempo que eu era super ocupado. É o tempo que eu trabalhava de dia, estudava à noite, tinha compromisso com a minha esposa, minha filha estava na barriga nascendo. E era o tempo que não tinha tanto tempo
se fosse olhar nos olhos humanos, para mim fazer a obra de Deus. Mas foi o tempo que eu mais fazia e o tempo que eu mais cresci espiritualmente. Uma época que eu fui consagrar ministério pastoral, uma época que nós fomos começar uma igreja. Alguém fala assim, não, pastor, mas não é possível. É possível. Todos aqueles, no decorrer da minha caminhada, que eu vi fazendo o oposto, dizendo dessa forma, eu vou deixar de fazer algumas coisas porque eu preciso focar nisso, pastor. Nunca deram certo. Não vi um que deu certo. Aquele que falou, não, pastor, eu vou parar de fazer isso porque eu preciso focar nesse trabalho. Hoje está fora da presença de Deus. Aquele que falou, não, pastor, não vou fazer porque agora eu vou fazer um curso, fazer isso. Não conheço um. Os que eu conheço, que às vezes tem um parentesco da pastora Polly, ela conta isso que já contou, decidiu fazer isso. Até cresceu financeiramente. Mas hoje é um desviado, que nem Deus, nem Jesus está crendo mais, em outras religiões. Aí eu te pergunto, vale a pena eu, em algumas áreas, possa até ser que eu cresça, mas na minha vida espiritual eu diminua, se afaste de Deus, e um dia morra e vá para o inferno? Não vale a pena. Agora eu quero que nós possamos aqui entender, vale a pena sim, eu prosseguir para os meus alvos, eu comprar meu campo, eu comprar meus bois, eu casar, mas Deus ele estando do meu lado, Deus ele estando comigo, e eu fazendo de tudo isso que Deus ele está me dando, benção, e nunca trocando isso por Ele. Sempre a minha prioridade é Ele. Essas outras coisas, só é aquilo que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, elas só são para ser bênção na minha vida, mas nunca devem tirar Deus de dentro do meu coração, tá bom? Fique de pé essa noite, em nome de Jesus. Fique de pé.